Olá a todos, espero que todos estejam muito bem. Isso daqui será uma aula sobre conjuntos, cujo material de referência é aquele PDF que enviei para vocês. Notação e representação de conjuntos. Para representar um conjunto, nós usamos letras maiúsculas, sempre utilizamos letras maiúsculas, ok? Por exemplo, o conjunto dos números inteiros, usamos a letra maiúscula Z. O conjunto dos números naturais, usamos a letra maiúscula N. Vamos ver exemplos. Conjunto de todos os alunos de uma sala, eu posso usar, por exemplo, a letra maiúscula A. O conjunto musical N, posso, por exemplo, utilizar a letra maiúscula N. Elemento de um conjunto é qualquer coisa que pertence a um determinado conjunto. Temos que entender o seguinte, um conjunto, como é que eu represento? Ele é representado dessa forma. A gente utiliza um par de chaves, sendo que os elementos do conjunto vêm dentro desse par de chaves separados por vírgula. Temos que entender o seguinte, que o elemento é tudo que compõe o conjunto. Qualquer coisa poderá vir a compor um conjunto. Nesse caso aqui, eu tenho o conjunto das vogais. O conjunto das vogais são as letras A, E, I, O e U. Ok, gente? Por exemplo, o conjunto das cores primárias. O conjunto das cores primárias, eu tenho o vermelho, eu tenho o azul e o amarelo. Tá? Conjuntos infinitos. Observe que nesses primeiros exemplos, eu tenho conjuntos finitos. A, E, I, O e U. Vermelho, azul e amarelo. Eu tenho uma quantidade finita. Aqui eu tenho 5 elementos, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho infinitos elementos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu tenho 11, 12, 13, 14, 15. Então percebam que eu estou utilizando reticência para indicar isso. Exatamente para indicar que continua infinitamente. São esses 3 pontinhos aqui. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, eu terei os números positivos e os números negativos. No conjunto dos números naturais, eu tenho só os números positivos, incluindo zero. Aqui eu terei os negativos e os positivos, incluindo o zero. Observe o seguinte, que nos negativos, aqui continua. Antes do menos 5 eu tenho menos 6, antes eu tenho menos 7, menos 8, menos 9, e infinitamente. Significa que que permanece decrescendo os números negativos. E aqui permanece crescendo depois do 5. Eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 10 sucessivamente. Então, eu vou usar reticência exatamente para indicar que ele vai diminuindo infinitamente. Vou usar reticência aqui para indicar que vai aumentando infinitamente. São esses 3 pontinhos aqui. Principais formas de representar um conjunto. As principais formas de representar um conjunto são eu enumerar os elementos, usar uma propriedade ou usar o diagrama de Venn. Primeiro, enumerar os elementos. Eu colocar quem são os elementos do conjunto entre chaves. No caso aqui eu tenho das vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Através de uma propriedade que se repete. A propriedade é o que vai caracterizar o conjunto. No caso, eu tenho um conjunto do X que é vogal. Quem é X? Vai ser cada vogal. O A, o E, o I, o O e o U. Observem que para eu utilizar uma propriedade, eu vou ter que ter uma linguagem para descrever esse conjunto. Essa linguagem é uma linguagem matemática. Vamos aprender ainda o símbolo de pertence mais à frente. Diagrama de Venn. Diagrama de Venn é uma forma geométrica para representar
o conjunto. Como é que eu faço isso? Eu tenho essa linha de forma oval, e dentro dessa linha oval eu coloco os elementos do conjunto. No caso, o A, o E, o I, o O e o U. Na matemática também admite a existência dos conjuntos vazios, sem elemento, que são representados por chaves, sem elemento nenhum aqui dentro, tá? Só as chaves, ou zero riscado. Isso aqui vai representar o conjunto vazio. Então, essa forma aqui está errada. Se você colocar chaves com o vazio dentro, você tem um conjunto unitário, na verdade. Então, esta forma aqui está errada. Tá? Eu tenho também o conjunto unitário. O que é o conjunto unitário? É um conjunto que tem apenas um elemento. Como o conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos. Por exemplo, aqui, o conjunto A, eu tenho só elemento 2. Aqui, ó, só elemento 2. O conjunto B aqui são de elementos menores que 1. Tá? Ele está dizendo que x é um número natural, a gente vai daqui a pouco estudar esse símbolo aqui. Está dizendo que x é um número natural. Sabemos que os números naturais são o zero mais os positivos. Então, nesse exemplo aqui, se eu quero um número natural menor que 1, um número natural menor que 1 só posso ter o zero. Então, eu tenho um conjunto aqui unitário. Números naturais menores que zero. Números naturais menores que zero não existe, ele começa no zero. Logo, esse conjunto ele é vazio. Para entender um pouco melhor a linguagem de conjunto, temos que entender que esse símbolo aqui, essa barra aqui, significa tal quê. Ok? Essa barrinha aqui significa tal quê. Relação de pertinência. Ela vai relacionar elemento com conjunto. Eu tenho o símbolo E de pertence, esse é riscado de não pertence. Tá? Só vou usá-los quando estiver relacionando elemento com conjunto. Tá? Por exemplo, elemento 1. Ele está vindo entre chaves, separado por vírgula? Não. Ou está entre chaves? Não. Então, ele é um elemento. Eu vou relacionar esse elemento com N. Esse N é dos números naturais. Os números naturais. Quem são os números naturais? É esse conjunto aqui, ó. Com dois números naturais. Tá? A partir do zero. Então, eu posso dizer que 1, ele pertence. 1 está dentro dos naturais. Então, 1 pertence. Tá? João pertence ao conjunto dos alunos da sala. João pertence ao conjunto dos alunos da sala. Bem, vamos supor que João é aluno da 3003. Eu vou representar a turma 3003 com a letra A. Então, João pertence ao conjunto A. É o conjunto dos alunos da turma 3003. 0,5 pertence ao conjunto dos números reais. 0,5 é um número decimal, que é um número real. Depois, mais à frente, a gente vai estudar esse conjunto aqui, esse conjunto R. 11 pertence ao conjunto dos números primos. O que é um número primo? É um número que só é divisível por ele mesmo e por 1. Por exemplo, o 2 é primo, só é divisível por ele mesmo e por 1. O 3 é primo, só é divisível por ele mesmo por 1. O 5 é primo, só é divisível por ele mesmo por 1. O 7 também. O 11 também. E o nosso 13 também é primo como 17. São números que são apenas divisíveis por ele mesmo e por 1. Então, o 11 ele é um número primo. Então, o 11 pertence aos números primos, usando o símbolo de E. Um exemplo quando não é pertencente, quando não pertence. Tá? Por exemplo, B, em relação ao conjunto das vogais. O B é uma vogal? Não, B não é uma vogal. B não está dentro do conjunto das vogais. Vamos olhar aqui. Eu tenho o A, tenho o E, tenho o I, tenho o O e tenho o U. O B está aqui dentro?
Não, ele não está. Então, B, ele não pertence. Vou usar esse E aqui, riscado. Ok, gente? Bem, relação de inclusão. Eu tenho relação de pertinência, que é quando relaciono elemento com conjunto. Quando eu só relaciono conjuntos, eu uso a relação de inclusão. Tá? Por exemplo, eu tenho o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou perceber o seguinte, tá? O conjunto A aqui, todos os seus elementos estão aqui, ó, no B. 0, 1, 2, 3 e 4. Ó. Tem aqui e tem aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, posso dizer que o A está dentro do conjunto B. O A está aqui dentro do conjunto B. Se ele está aqui dentro do conjunto B, vou dizer que o A está contido no B. Então, vamos ver um exemplo quando não está contido. Exemplo aqui, o conjunto C. Eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 7. Tá? Vamos comparar com B aqui. Esse conjunto C está contido aqui no conjunto B? Bem, eu tenho 1, 2 e 3. Também tem 1, 2 e 3 aqui, mas o 7 está aqui e aqui não está. Logo, C não está contido no conjunto B. Então, aqui o A está contido, porque todos os elementos do A também são elementos do B. Agora, aqui não. Todos os elementos do C, eu tenho um elemento que não está no B. No caso aqui é o 7. Então, o C não está contido no B. Vamos entender também o seguinte. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto 0, 1, 2 e 3. Aqui o conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse conjunto aqui está contido nesse conjunto aqui. Veja bem, olha o 0, 1, 2, 3 aqui dentro. 0, 1, 2, 3. Então, esse conjunto está contido. Vou usar esse símbolo. Se por acaso eu tivesse esse conjunto aqui, ó, 0, 1, 2, 4, 6. Eu vou verificar se ele está contido nesse outro lá de cima. Vamos verificar aqui. Copiar aqui também. O que vai acontecer aqui? Ele está contido? 0, 1, 2, 4 e 6 está aqui dentro? Aqui eu tenho 6, aqui eu não tenho. Então, o símbolo aqui está errado. Eu, na verdade, eu tenho que usar este símbolo aqui, ó. O 0, 1, 2, 4 e 6 está contido no conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse que é o correto.